muito acontecia de autocensura. Em determinados temas não se publicava não se abordava para não ter problema. Ou se publicava algumas coisas de uma forma mais mascarada, se tentava transmitir algumas coisas nas entrelinhas, né? Algumas metáforas, se dizia às vezes algumas coisas que não estavam claras, né? Mas que o leitor, digamos, mais perspicaz, ele poderia entender, na verdade, o que se queria dizer. Então, em alguns jornais onde havia autocensura, também, paralelamente, havia alguns mecanismos de escape, assim, para a gente publicar alguma coisa que pudesse dizer. E isso foi, digamos, crescendo, sabe? Crescendo até que acontecesse o fim da censura, né? Infelizmente houve esses casos de autocensura, em alguns jornais mais, em alguns menos. Tá? E houve, claro, momentos corajosos. Por exemplo, a campanha que o Jornal Estado do Paraná fez contra o Haroldo Leão Pérez foi brilhante, afrontou, digamos, o regime. Então, né? Outra característica da época, não bem relacionada à censura, mas, digamos, havia na época, durante o regime militar, muita cobertura de assuntos militares, sabe? Coisas que hoje nem aparecem na imprensa, algumas realizações do Exército, era dada a cobertura, né? Meio que um pouco por imposição do regime, meio por um pouco, às vezes, de interesse para não criar problema com o regime, essas coisas acabavam acontecendo, né? E, claro, dava-se muita cobertura também aos chefes militares, aos generais, porque eles, na verdade, queriam tomar, e acabavam tomando em alguns momentos, o papel dos próprios políticos, né? Então, eu lembro que na época o comandante aqui da 5ª Região Militar, que hoje já nem se sabe mais quem é e que raramente sai notícia dele, na época era uma pessoa de muita influência, uma época que os jornais sempre noticiavam, porque ele, além da função normal dele de comandante militar, tinha uma função política, né? Tinha uma função política em função do regime, né? Eu acho que os comandantes militares regionais, acho que tiveram grande influência na escolha de governadores pelo Brasil afora, porque eles eram as pessoas que podiam dar informações para o regime sobre A, B, C. Então, além desse tipo de censura, que era a presença de um policial na redação levando proibições, né? Havia a autocensura e havia também essa cobertura jornalística para as atividades militares, né? Então, eu poderia definir, digamos, o comportamento da imprensa nessa época de regime militar aqui no Paraná, basicamente, né, nessas três coisas, assim, né? Claro, depois tinha, por outro lado, e já começou com o próprio golpe militar em 64, a primeira consequência que aconteceu aqui no Paraná foi o fechamento do jornal Última Hora, que era um jornal nacional, né? Era uma rede de jornais nacionais, todos com o nome de Última Hora, tinha uma edição aqui no Paraná, e era um jornal atrelado ao governo Vargas, né? Era do Samuel Weiner, e em função do regime do golpe foi inviabilizado o jornal e aqui fechou, né? E os jornalistas, acho que a grande parte, ou a totalidade dos jornalistas desse jornal aqui no Paraná, um deles é o Valmor Marcelino, que trabalhava na época no jornal, eles sofreram processos, né, chamados inquéritos policiais militares, IPMs, né, aberto pela auditoria militar, né. Aliás, o advogado que os defendeu
um advogado atuante aí é o advogado René Dott, ele que fez a defesa dos jornalistas, né? E depois, ao longo de todo o processo, havia episodicamente até prisão de jornalistas. O Valmor, por exemplo, foi perseguido pelo regime, e outros, né? Além do processo, também havia essa questão, né? Principalmente depois do AI-5, quando a polícia prendia sem problema nenhum, porque as liberdades individuais estavam suspensas e tal, né? Ninguém tinha direito a nada, né? Então aconteciam essas prisões arbitrárias e tal, né? Então isso mais ou menos foi o balanço. E a autocensura podia se explicar porque os empresários não queriam pôr em risco os seus empreendimentos, né? Eles queriam fazer com que os jornais não sofressem nenhuma consequência e tal, né? Seria mais medo ou precaução mesmo? Eu diria precaução. Sabe, eu acho que é mais precaução para não seguir, para não ter problema, sabe? Eu acho que não chegou-se a caracterizar medo, não. Eu acho que era mais um pé atrás para não afrontar o regime, não ter problema. A gente tinha que levar as matérias, submeter as matérias à censura. Nós éramos obrigados a levar o material lá na Polícia Federal. Eu não me lembro, mas também não quer dizer que não houve, a presença ostensiva do censor dentro do jornal, quer dizer, vendo tudo, analisando. Eu não, e alguns colegas, na época a gente estava no Diário da Tarde, publicamos lá uma nota fazendo uma crítica, eu acho, a um delegado de polícia, delegado da Polícia Civil. Aí eu lembro que nós fomos chamados no DOPS estadual, né? Delegacia de Ordem Política e Social. Eles queriam abrir inquérito contra a gente, então foram ouvidos vários jornalistas e tal. Nos incomodaram bastante, né? Mas aí foi a Polícia Civil, a polícia, nesse caso não foi a federal. Porque eles não admitiam que a gente fizesse crítica, né? Eu não me lembro qual era, uma crítica a um delegado, acho que era a Delegacia de Costumes na época. Nossa, aí parece que o mundo desabou e tal. E os delegados de DOPS eram indicados, embora de competência do governo estadual, né, mas eram indicados pelo regime, né? Eram pessoas atreladíssimas ao regime. Então esse delegado da DOPS na época, um escândalo em cima disso, como é que nós ousamos fazer uma crítica a um delegado e tal. Isso foi em 72, se não me engano, né? Bem no auge